Graças a Deus, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue transbordando sobre vossas vidas, que o Senhor continue aí derramando em seu lar grandiosas bênçãos. E mais uma noite estamos reunidos para continuar engrandecendo o nome do Senhor. Um abraço a todos os irmãos aqui da Igreja Batista Getsemane, que Deus continue nos levando a celebrar a glória do seu reino. Nessa abertura, na imagem que você viu há instantes, esta tem sido a temática, ainda que estejamos com as dificuldades de estarmos distantes, mas a Igreja do Senhor continua assim, celebrando a glória do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, assim como todos aqueles que já passaram a crer no Senhor Jesus, e viver esta nova dimensão espiritual, um novo posicionamento espiritual. Certamente, nós estamos celebrando a glória do reino. E que em nome de Jesus, o Senhor nos leve a um conhecimento cada vez mais profundo das verdades espirituais, da sua graça, do seu grande amor, das suas misericórdias, e transbordar, e continuar transbordando a sua glória em nós, e através de nós, para o benefício da igreja, para o benefício da sociedade, e acima de tudo, que o nome do Senhor Deus seja engrandecido. Convido você, nesse momento, com a sua família, em seu lar, a orar, a mais uma vez invocar o nome do Senhor, e que o Espírito dele continue fazendo a sua vontade. Amém? Deus querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, através, ó Deus, desta live, e podendo celebrar, ó Deus, em nossos lares, a glória do Senhor, ó Deus, a presença do Senhor, celebrar, ó Deus, a este Deus vivo que Tu és, e que mesmo conhecendo as imperfeições, as nossas limitações, os nossos pecados, continua nos amando. Que a Tua presença, Deus, continue sendo real, em cada lar, na igreja, em cada uma das famílias, os irmãos que já estão aqui nesse momento em seus lares, através do notebook, do celular, na televisão, partilhando com as suas famílias esse tempo de adoração. E continuaremos celebrando o Senhor, ó Deus. Muito obrigado por cada vida. Obrigado por aqueles que têm, ó Deus, sido alcançados, ó Deus, através deste mecanismo, em que, em nome de Jesus, este conhecimento, esse desejo pelo Senhor e do Senhor continue crescendo em cada um de nós, e que o Senhor continue operando milagres, maravilhas, salvação para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ir compartilhando, convide os seus amigos, partilhe mesmo, tá? Divida essa experiência maravilhosa, mesmo através do Facebook. Depois isso estará lá no meu canal no YouTube. Convide os seus amigos para participarem, se inscrevam lá, que em nome de Jesus em breve nós conseguiremos partilhar também por esta outra plataforma. Mas louvo a Deus, porque Ele tem nos dado este caminho e esta oportunidade de entrarmos no seu lar, junto com a sua família, e celebrar a glória de Deus, a presença de Deus, e como vidas transformadas, procurarmos cada dia mais agradar a este Deus que nos chamou. Amém? Que Deus continue te abençoando, tá? E que você vai ouvir mais um louvor em adoração neste momento. Acompanhe aí, em nome de Jesus. Coração, eu sou teu para sempre. És a minha força, Deus de graça e poder. Tudo tens
Graças a Deus que nos tem dado vitória e este infalível amor do Senhor tem nos sustentado cada dia mais, né? É tão bom perceber este grande cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, não é verdade? Você consegue perceber este amor de Deus na sua vida? Você consegue perceber na sua casa? Em Cláudio, Walter, né? Cada um dos irmãos, Antônio, Valéria, né? Débora, aí a conexão, os irmãos que estão nos Estados Unidos nos acompanhando, né? Cada um dos amados, você consegue perceber como este infalível amor do Senhor tem transbordado e nós temos que agradecer muitas vezes, mais do que qualquer outra razão, quando oramos, né? Quando meditamos, naquilo que Deus está fazendo. Nesse momento, né, nosso irmão João Legário estará aí tendo uma participação ao vivo conosco, tá bom? Deixará aqui uma saudação aos irmãos também, né? Já vai sintonizando aí, João, né? Quero mandar um abraço à irmã Cleide também aí em Serrolândia, né? Um abraço à nossa irmã Neide, tá bom? Que Deus abençoe a Lu, tá bom? A todos os irmãos, ao Walter, ao Vitinho, né? A Lúcia, a Yasmin, ao Vinícius, ao Hélio, tá bom? A Priscila, lá em Jacareí, que Deus abençoe. O Adriano, irmão em Cristo, aí em Presidente Prudente, um grande abraço aos irmãos e amigos aí de Presidente Prudente, que a graça do Senhor esteja também sobre vós. Mas eu convido aí o nosso irmão João, né, a estar sintonizando, e quero ir lembrando, enquanto isso, queridos, que hoje é uma data muito especial para nós também, homens, né? Os homens batistas, de maneira geral, mas quero deixar essa palavra a todo homem cristão, a todo servo de Deus. Hoje, você vai ver aí na imagem, né? Hoje é o dia do homem batista, né? O primeiro domingo de junho, né? De cada ano, nós celebramos este tempo especial, né? E o texto de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26, nos diz: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Tá? Então, o homem que agrada o Senhor, né? Nós lembramos, enquanto denominação também, né, que este é um dia especial, mas esta palavra, a verdade, vai para todos os homens. E eu quero também estender essa palavra a você, mulher de Deus, né? Nós homenageamos, né, cada um dos grupos, né, que temos, às vezes as crianças, às vezes das mulheres, né, mas também os homens, né? O homem, né, foi o primeiro a ser criado, mas Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só e criou Eva para andar ao seu lado, né, como adjuntora, né, como uma mulher auxiliadora. Eu espero vocês, mulheres, principalmente vocês casadas, possam ser mulheres que estejam aí também auxiliando seus maridos, auxiliando, né, a condução do lar, tá bom? Que Deus realmente faça isso de uma maneira transbordante em cada um dos lares, tá bom? Então, o irmão João aí já estará sintonizando nesse momento para participar conosco e trazer uma ação especial, tá bom? A todos os homens batistas, mas a todos os homens que são cristãos, servos de Deus, que também militam no Evangelho. Então, mas eu quero realmente deixar essa palavra a todos nós, isso vale para todos, e que, embora o texto de Eclesiastes está falando para o homem de uma maneira bem específica, mas serve também, né, para que pensemos bem, estamos agradando ao Senhor. Não é mesmo, João? Oh, graça e paz, pastor. Será que há possibilidade de ver a imagem do pastor também? Eu estou vendo aqui, você já está vendo aí? Eu não estou Os vendo irmãos estiverem vendo aí, o ok? pastor. Amém. Os irmãos Só estão estou te ouvindo o vendo. áudio. Os irmãos estão te vendo aí, viu? Né? Graças a Deus. Bom, é uma honra muito grande estar participando dessa live
juntamente com os irmãos. E como homem batista, já falado anteriormente pelo pastor, pela graça de Deus, estou como presidente da UMBAUP, né, da União Missionária de Homem Batista do Estado de São Paulo. Aproveitar esse momento para estar parabenizando os homens da Igreja Batista de Getsemane, como também os homens do litoral, e a todos os homens por esse dia, né, que comemora o primeiro domingo de junho, o dia do homem batista. E pensando sobre a questão desse dia, me faz lembrar de um grande homem, um saudoso homem, né, que fez com que nós pudéssemos colocar o nome dele em nossa organização de homens, o nosso saudoso irmão Valdemar Caetano da Silva, o nosso diácono. Eu pensei em lembrar porque eu acho importante isso, né? Esse homem de Deus que nos deixou muitos exemplos, né? Homem que nos ensinou a realmente viver uma vida cristã como deveria ser vivida. Então, vale lembrar, né? Eu pensei em lembrar nesse grande homem de Deus, irmão diácono Valdemar Caetano, né? Bom, esse dia, como falou o pastor, é um dia que comemora-se o dia do homem batista, mas é extensivo a todo homem cristão, né? Vou aproveitar esse momento aqui e deixar uma breve palavra, que inclusive já até diante do teste que nós fizemos, já falei sobre essa palavra, mas vamos tentar falar um pouco sobre essa palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 26, que diz assim: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Nós, como homens, temos nossas obrigações, realmente precisamos trabalhar, precisamos cuidar de nossa família, mas quando esse escritor, esse sábio escritor, fala dessa palavra, ele lembra que tudo isso que nós viemos fazer fica por aqui. Então é importante deixar um legado muito bom em que as pessoas possam olhar e aprender algo com aquilo que nós deixamos para os nossos futuros filhos. Então, esse mesmo pregador, né, falou a respeito do tempo, né, que há tempo para tudo. O tempo que nós estamos vivendo aí nessa pandemia, né, nós estamos aproveitando esse momento através da live para estar transmitindo a palavra de Deus àqueles que estão ao alcance, né, dessa palavra. Eu quero aqui, já resumindo, né, tomando muito tempo, estar parabenizando todo homem, mais uma vez, da Igreja Batista de Getsemane, e peço a eles que possamos juntos, né, trabalhar para o crescimento da obra de Deus, juntamente com o nosso pastor Alírio, que é o pastor que agora está nos pastoreando nesse momento. Eu agradeço a oportunidade e que Deus vai abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, João. Graças a Deus. E bem lembrado por você, né, a figura do nosso diácono Valdemar, né, saudoso, e desde já também mandar todo um abraço especial à sua família, né, aos filhos, Dona Sebastiana, né, a Ivanilda, o Ivanaldo, a Marleide, né, que sempre estiveram, né, naquele tempo que estávamos caminhando ali, auxiliando o nosso irmão, né, nos hospitais, por onde passou, né, visitando em casa na medida do possível. E, de certa forma, Deus permitiu estreitar um laço muito especial, né? Então, realmente, bem lembrado, e não tem como esquecer esse valoroso homem de Deus, e que nós sejamos inspirados, né? Eu me sinto extremamente privilegiado também e honrado poder ter conhecido esse valoroso irmão que deixou também grandes exemplos, não um só, né? Vários exemplos para a minha vida, para as nossas vidas, né? O João Pedro aqui, meu filho, sempre lembra dele, né? Falando, ele estava feliz lá no céu, né? Com certeza, porque ele guardou o seu depósito até o fim, né? Percorreu toda a carreira, como Paulo descreveu. Então, Deus abençoe, viu, João? Um grande abraço. E como frisando mais uma vez, esta homenagem vai para todos os homens cristãos, todos os servos de Deus, os pastores,
de qualquer denominação, que os irmãos possam estar congregando, participando. Essa palavra realmente vai para todos, essa extensão, né? Que nós possamos ser também homens e as mulheres, os jovens, as crianças, os adolescentes, as famílias, que agrademos ao Senhor. Amém? E Amém. como forma de homenagem ainda, nós vamos ouvir uma canção, né, de um ministério maravilhoso, Arautos do Rei, né? Então, que todos os irmãos que estão aí acompanhando a live nesse momento possam se deliciar e glorificar a Deus através dessa canção, Arautos do Rei. Aqui chegamos pela fé. Valeu, João. Amém. Valeu. Amém. Que eu e você possamos prosseguir também pela fé. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus, né, por podermos ter tanta alegria, né, de pensar, né, nesses exemplos, como o nosso irmão João Legário acabou de nos passar aqui. E desde já agradecer também, né, primeiro aqui minha esposa, né, meus filhos, João Pedro, Felipe, que estão me auxiliando, mas agradecer aí a Maria do Carmo, né, que também está assistindo, né, celebrando, o Cláudio, né, que tem sido sempre constante conosco, né, o Hélio, a Priscila, lá em Jacareí, tá bom? A Marilene Pereira, um grande abraço, minha irmã, estamos juntos nessa jornada, tá bom? Sempre orando pela sua vida, sua família, né? A Heloísa, né? A mamãe aí do Ícaro, né? Um grande abraço a essa família também amada. O José Bezerra, que Deus abençoe, querido. A Marleide, a Ana Paula, né? A Célia Oliveira, a Evelyn, que Deus abençoe. Karina Alencar, né? O João, né? Toda a família. A Daiane Pereira, tá? A Vitória Passos, tá bom? Um grande abraço, né? Filha da nossa irmã Maria Firmo, a toda a família, Lauane, o Levi, o Brian,
né? A Dona Maria Helena, nossa irmã Maria Helena, o José também, a Luzinete, né? Ao Vitor, a Cleide, a Tinho, a Sara, a Alice, a Eneide, Ezequiel, a Devanilton, a Rosa, a toda a família, tá bom? A Dani, tá bom? Ao Daniel também, que Deus abençoe, a Fabíola, a Neidinha, Raimundo, tá bom? A Hanna, a Sara, a Vivian, ao Cosme, né? O pai do Vinícius, que Deus abençoe, a mãe também, a irmãzinha dele, que Deus abençoe a vocês, queridos. A nossa irmã Roseli, a sua família, a Ademir, tá bom? A Valéria, o Olegário, a Lu, a Dice, um grande abraço, minha irmã Dice, que Deus também abençoe grandemente a sua vida. Enfim, né? Ao Walter e família, que Deus abençoe também grandemente a todos vocês. A dona Zene, né? Que acabou aí de entrar e participar conosco, que Deus abençoe poderosamente vossas vidas. Como eu disse, se você puder, compartilhe com os demais irmãos e amigos este tempo especial, tá bom? De adoração ao Senhor. Convide os seus familiares, aqueles que estão longe, né? Mande o link aí, né? Pelo Facebook, para que eles também possam participar conosco. É uma honra poder ministrar, né? A palavra de Deus, assim, junto com a minha família, a cada um dos irmãos, tá bom? Que Deus continue assim, falando de uma maneira muito especial ao coração de cada um de vocês, queridos. Neste momento, nós vamos orar mais uma vez, tá bom? E logo em seguida você vai ver aí um vídeo muito especial, né? Nós temos tido participações aqui de outros ministérios da igreja aqui nossa, aqui local, a Igreja Batista Getsemane, e os ministérios infantil, de adolescentes, né? As famílias têm aqui, de alguma maneira, procurado ter essa participação, mesmo virtual, mas elaborando também em suas casas, né? Um conteúdo bastante edificante para as nossas vidas. Mas antes disso, vamos orar. Amém? Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais este tempo que aqui estamos reunidos em adoração. Obrigado pela vida de cada família, Senhor, por cada vida, ó Deus, que está sintonizada, adorando em seu lar, mesmo distantes, ó Deus, aqui por este canal, por esta plataforma, temos a oportunidade de nos aproximar um pouquinho mais. E eu rogo ao Senhor que sobre cada lar, cada família, a tua bênção esteja sendo estendida de uma maneira poderosa. Ó Deus querido, obrigado, ó Deus, pela amizade. Ó Deus, não nos conhecemos, ó Deus, apenas virtualmente, mas são vidas preciosas. E saber que acima de tudo está o Senhor, acima de cada um de nós está o Senhor. E o Senhor também nos conhece pelo nome. O Senhor sabe das nossas necessidades e o Senhor sabe também da alegria que está transbordando em nossos corações nessa noite. Que a tua boa mão possa estar operando maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Um abraço à Luziane aí também, ao Beto, a Ludmila, aos pais, né? A nossa irmã Luziane também, um grande abraço, tá bom? Aqui do vosso pastor. E assista agora, né, um vídeo muito especial elaborado pela Ana e pela Alicia, né? Que bênção a vida dessas meninas especiais, tá bom? Graças a Deus por tudo isso e por muito mais que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Amém? Que Deus assim fortaleça dia a dia essa criatividade no coração de cada um dos irmãos, das irmãs e propiciando, né, essa edificação tão linda, tá bom? Um abraço a Manu também, tá bom? Que Deus abençoe grandemente o coração dessa jovem, que logo em breve,
né, nós estaremos aí também batizando e somando ainda mais do que já soma, né, Manu, no reino de Deus, tá bom? Queridos, eu quero passar aqui uma imagem aqui aos irmãos nesse momento que nos fazer pensar um pouquinho também nesta oportunidade de partilharmos, né? Não só da palavra, mas também daquilo que o Senhor tem dado oportunidade de continuarmos contribuindo, tá bom? De certa forma, nós temos que lembrar que o reino de Deus ele está avançando e ele continua também, né, com as nossas contribuições, né, e aquilo que nós semearmos, né, aquilo que nós continuarmos plantando, creia que você vai colher. Então eu quero deixar aqui, né, um link aqui uma imagem, melhor dizendo, da nossa igreja local, para que você perceba aí, tá, a conta bancária da igreja, tá bom? Você que tem aí a dificuldade de talvez entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer online, tá? Aí pela conta no Banco Itaú, agência 0434, tá bom? A conta corrente 14181, dígito 8. Esta é a conta da Igreja Batista Getsemane. Então você que deseja contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo, fala, eu não sei, pastor, eu gostaria. E aqui vai principalmente para os membros da igreja, né? Você não esqueça, né, de que nós também temos a obra de assistência, tá bom? Temos algumas obrigações também com pessoas e acima de tudo também, né, dentro desse panorama, a obra missionária, né? A obra missionária que desejamos continuar contribuindo, tá bom? Então lembre-se disso, que isso também é um ato de adoração, tá? Da sua parte, da minha parte e de todos nós como igreja de Cristo, né? Falar de dinheiro, muitas vezes, quando nós ouvimos falar de tanta corrupção no mundo, parece que as pessoas usam certas expressões que, quer levar meu dinheiro, só pensa, não é isso. E graças a Deus que eu creio que você que está assistindo nesse momento sabe e compreende muito bem a importância e o valor da obra missionária, tá bom? Mas nesse momento nós também vamos prosseguir com a nossa reflexão bíblica de hoje. E eu convido você a abrir sua Bíblia aí, tá? No livro de 2 Reis, tá? 2 Reis, capítulo 5. Hoje eu vou passar aqui algumas imagens dessa reflexão e pensando também em nós homens, como servos de Deus, e a igreja de forma geral, pensando nas vidas transformadas. E eu quero deixar também uma reflexão especial aos homens, né? Que nós possamos ser homens transformados, pessoas que vivem com uma vida transformada e, acima de tudo, buscar agradar ao Senhor. Então essa reflexão está no livro de 2 Reis, tá? Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, né? Talvez alguns irmãos já tenham observado, né? Já estiveram participando de algum momento em que nós partilhamos essa reflexão, mas pensando especificamente na data de hoje, eu desejei transmitir aqui, debaixo de muita oração, esta palavra a você também. Então, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Nós vamos ver todo o contexto que está do verso 1 ao 19, mas especialmente nós vamos ler agora o verso de número 1. Acompanhe aí na imagem, tá bom? A Bíblia diz aí no texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Preste bem atenção nessas frases em vermelho. Naamã era um grande homem, de muito conceito, mas ele também era um homem leproso. E nesse contexto, queridos, eu quero em primeiro lugar que você reflita nessa pergunta: o que é felicidade para você? O que você entende
que te leva a ser uma pessoa feliz? Saiba que Deus também se agrada. Ele também se torna uma pessoa extremamente feliz. Deus é uma pessoa, né? Ele é Deus, mas ele é uma pessoa. E veja que esse texto nos fala também de um homem que parece que poderia desfrutar de grande felicidade. Mas para você, o que é felicidade? O que é felicidade? É interessante observarmos que o conceito de felicidade, muitas vezes, para nós do mundo ocidental, talvez não tanto com o mundo oriental, ele está atrelado às questões também que envolvem as emoções, os sentimentos, né, que envolvem as circunstâncias da vida que vão promover um sentimento, né, um estado, né, em que nós nos encontramos interiormente felizes. Mas será que, olhando para a Bíblia, nós vamos depender apenas de situações externas para sermos felizes? E a pergunta que te faço, olha aí na imagem. Naamã, será que era um homem feliz? Será que Naamã era um homem feliz? Naamã era um homem quase feliz. Poderia afirmar claramente isso. E ele até que poderia ser muito feliz como alto oficial do rei, né, um guerreiro valente. Mas preste atenção que o texto bíblico que lemos no verso 1 aí, 2 Reis capítulo 5, verso 1, diz que ele era leproso. Naamã era um homem leproso. E mesmo alcançando, veja só, que mesmo alcançando o sucesso profissional e familiar, apesar de gozarem do respeito de todos os que o rodeiam, apesar de se sentirem pessoas abençoadas por Deus, apesar de serem valentes e lutadores, muitos não se sentem felizes. Será que este é o seu caso também? Será que este é o caso de algumas pessoas que nós conhecemos? Pessoas batalhadoras, trabalhadoras, que têm uma índole, né, assim, muito exemplar, procuram viver de uma forma digna. Mas será que essas pessoas às vezes também não se sentem felizes? Como é que você está nessa noite? Há sempre um porém que consome as energias, as suas energias, privando-os da felicidade plena e levando-os a experimentar uma mortificação diária, lenta, sofrida e, em muitos casos, solitária. Pessoas que muitas vezes podem estar passando por essas situações que envolvem, né, uma perspectiva de dependência externa para estarem se sentindo felizes. E voltando a olhar para o texto que vemos, que Naamã, que era um homem quase feliz, ele encontrou a cura do seu mal e a felicidade plena. Né? Olhando para o texto de 2 Reis, capítulo 5, nós observaremos isto. Não é, Cleide? Não é mesmo, Alice? Que Deus possa nos mostrar isso de uma maneira muito especial. E eu coloco esta pergunta para você também refletir comigo. Quais as posturas de Naamã nos ensinam a manter a esperança viva e a certeza de desfrutar da verdadeira felicidade? Que posturas eu e você precisamos ter? Quais as posturas nós precisamos ter para continuarmos desfrutando de uma felicidade real, de uma felicidade constante? Isso não quer dizer que nós não teremos, né, tristezas. Isso não quer dizer que em alguns momentos não estaremos passando por preocupações, né? A pandemia está nos ensinando muitas questões nesse sentido. Eu espero que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como homem valoroso, como mulher valorosa, seja
uma pessoa mais idosa, seja realmente, né, um jovem, uma criança, né? Nós não sabemos o dia que o Senhor pode nos fazer chamada, né? Mas muitas vezes nós pensamos somente nos nossos problemas, nas situações que vivemos, pensamos só nas circunstâncias, né, daquela situação que travamos. Às vezes uma decisão importante que temos a tomar, não é mesmo, Suzy? Às vezes temos decisões a tomar. Às vezes temos sonhos que queremos realizar. Só que muitas vezes quando os sonhos, os desejos são realizados e Deus nos permite, parece que aquele momento de alegria e felicidade, ele é dissipado mais rápido do que uma nuvem, do que uma fumaça. Sabe por quê? Talvez as posturas que nós estamos tendo no dia a dia, elas estão equivocadas, elas estão erradas. Então eu quero pensar com você, através da vida de Naamã, o que a Bíblia nos mostra aí em 2 Reis, capítulo 5, sobre Naamã, o que nós podemos aprender, né? E aprender os exemplos da história de Naamã. Então você acompanhe comigo e você vai ouvindo aí, né, as nossas considerações, tá bom? Veja que o texto vai falar de exemplos, né, de atitudes que Naamã teve. Observe, em primeiro lugar, Naamã deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Veja que o texto diz que ele presta atenção no que a menina israelita dissera. Se você observar, né, do verso 2 ao 4, o texto bíblico diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Veja que aquela menina era uma escrava, mas era aquela menina, escrava e simples, que estava consciente da presença salvífica de Deus com o seu povo por meio de Eliseu. O profeta que ela cita ali, a sua senhora, era o profeta Eliseu. Não era qualquer pessoa, mas ainda havia esperança, né? E esta menina, uma menina que estava numa condição de escravidão, essa era a voz de Deus, o instrumento de Deus, para poder chamar a atenção de Naamã. Isso me faz lembrar o que o Salmo 116, verso 6 diz, que o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Será que em alguns momentos da vida, queridos, nós também não estamos passando por situações em que precisamos de orientação, de socorro, hein, Devani? Netinho, né, Eneide? Será que muitas vezes, né, Devanilton, nós não precisamos de uma orientação e de repente vem alguém que parece que é a pessoa mais simples, mas esta pode ser a resposta de Deus para alguns problemas que podemos estar passando, não é, dona Neide? Não é, seu José? Aí em Serrolândia, os irmãos que estão aí, certamente nós também teremos dúvidas, né? Teremos situações difíceis que envolvem a nós mesmos, a nossa vida, não depende de circunstâncias externas. Mas precisamos dar atenção àquilo que são sinais de Deus. Talvez você está orando há algum tempo e buscando direções de Deus. Mas veja que Naamã, ele não só deu ouvidos, né, ao testemunho, à voz de uma menina simples, mas veja que Naamã, ele foi buscar ajuda. Acompanhe aí na imagem. Naamã foi buscar ajuda. O texto diz que, no verso 4 ainda, que Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Naamã era um oficial, ele tinha um rei sobre a sua vida. E Naamã respeitou o seu superior. E diante da perspectiva que recebeu, ele não hesitou em agir pessoalmente para resolver o seu problema. Isso me faz lembrar aquilo que Deus disse através do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 13.
Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E mais uma vez eu pergunto, queridos, eu pergunto a você, há algo que te inquieta nessa noite? Há algo que traz no teu coração alguma preocupação? Eu quero resgatar de novo a palavra de Isaías, no capítulo 41, verso 13. E que você anote e lembre-se que esta é a palavra de Deus também para a tua vida nesta noite. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não é o pastor Alírio que está falando, é a palavra de Deus. E o Senhor providenciou esta mesma verdade para alcançar o nosso coração. Em dias de desespero, em dias de aflição, em dias de dúvidas. Às vezes, algumas pessoas preferem retroceder na sua caminhada. Pensam que voltar às suas práticas antigas vai lhes trazer, algum refrigério. Às vezes carregam sentimentos de culpa. Talvez você está carregando alguma culpa no teu coração por algum fracasso que ocorreu. Lembre-se, descanse em Deus, porque o Senhor, Ele continua com esta palavra para você. Ele te ajuda, Ele te fortalecerá. Lance-se sobre Ele. Lance a tua ansiedade, lance as tuas inquietações. Lance aqueles anseios que estão guardados. Talvez você não tenha confiança para abrir isso para ninguém, mas lance ao Senhor. Jesus disse ainda, quando estava ensinando no Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á, batei e será aberta a porta. Em nome de Jesus, descanse em Deus, aprenda a descansar em Deus. Talvez o que precise também você fazer é buscar ajuda. E veja que o texto mostra que Naamã, ele foi buscar ajuda de um seu senhor, alguém que estava acima dele. Então se submeta também. Se submeta. Para que, mostrando também que você é falho, é limitado. Nós não somos autossuficientes. A nossa suficiência está em Deus. A nossa satisfação deve estar centrada em Deus. Mas também o socorro que precisamos vem do Senhor. E às vezes Deus usa pessoas para nos socorrer. Amados, você pensa que porque eu sou um pastor, eu não passo por lutas e aflições? Eu preciso de tantos conselhos, orientações. E desde que o Senhor Jesus me chamou, desde que eu recebi o Senhor Jesus na minha vida, de tempos em tempos, Ele tem me mostrado quão importante é estarmos cercados de pessoas de Deus, de homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, pessoas transformadas, que de fato agradam o coração de Deus, para poder buscar conselho, poder crescer. Às vezes nós escorregamos, falhamos, cometemos erros e nos debruçamos sobre os erros e nos esquecemos que Deus tem pessoas para poderem nos ajudar, nos socorrer. E às vezes você pode achar que não tem ninguém, mas você terá sim o Senhor ao teu lado. Por isso ele diz: não temas, não temas. Naamã foi buscar ajuda. Ele havia dado ouvido ao testemunho de uma menina simples. Mas há uma coisa extremamente importante, e eu quero partilhar essa imagem com você agora. Naamã, ele se humilhou perante Deus. O contexto todo aí, do verso 5 ao 14, vai nos revelar esta grande verdade. E esta é a postura que vem de todo aquele que se aproxima do Senhor. Observe do verso 9 em diante aí na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5, verso 9, vai nos dizer assim o texto bíblico. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão.
sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Veja só o verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado sua pele, e sua pele tornou-se como a de uma criança. E ninguém, queridos, chegará à presença de Deus de forma arrogante e poderá viver. Há pessoas que talvez estejam se sentindo a rainha da cocada preta. Eu é que mando, eu que tenho, eu que faço. E às vezes acham que isto, veja só que tolice. Às vezes acham que isto é um sinal do favor de Deus. Na verdade, isto é arrogância, isso é prepotência. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Quem exaltará não é o homem a si mesmo. O homem não deve se exaltar. Mas nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Você e eu precisamos nos humilhar na presença de Deus, Cristina, Marquinhos, Lu? Todos nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. 1 Pedro 5,7 ainda diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Viu, Vivian? Nós precisamos continuar. Irmã Leda, nós precisamos continuar nos humilhando na presença de Deus. O nosso socorro vem de Deus. E qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus, desfrutar de um relacionamento constante com o Senhor, e esse relacionamento não é só para ter cura de doença, não é só para ter um emprego melhor, não é só para ter um casamento feliz, mas é desfrutar de um relacionamento constante, real, poderoso, e que trará, consequentemente, felicidades em nossa vida. Precisa chegar com humildade. Será que nós temos vivido dessa forma? Você está vivendo dessa forma, na presença do Senhor? Reconhecendo que toda a glória é dele, toda a sua suficiência, a nossa suficiência, vem dele, do alto. É do alto que vem toda a nossa suficiência. E tudo isso até esse momento levou Naamã a uma quarta postura. Aí ele faz uma confissão de um verdadeiro adorador. Viu, Luciene? Preste bem atenção nisso, minha querida. Olha só, acompanha aí na imagem. Naamã, ele faz uma das confissões mais célebres do Antigo Testamento, principalmente se tratando de uma pessoa que não fazia parte da comunidade de Israel. O verso 15. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aquele homem que falava com arrogância, aquele homem que precisou ser ali orientado através de uma menina simples, uma escrava. Ele vai buscar ajuda, ele se humilha na presença do Senhor e ele faz uma confissão de um adorador. E isso me faz perceber que a confissão de Naamã forma um paralelo muito vergonhoso com o povo de Israel, que vivia titubeando sobre a quem servir. Se você depois quiser conferir, veja 1 Reis, capítulo 18.
o verso 20 e 21, lá em 1 Reis, capítulo 18, diz assim, 1 Reis, capítulo 18, verso 20 e 21. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe por quê, queridos? Porque aquele povo estava titubeando entre servir a Deus e a servir Baal. E Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, eram pessoas tolas que estavam conduzindo as coisas de forma errada e conduzindo o povo a pecar, e eles estavam pecando. Mas aqueles que reconhecem a graça, o amor de Deus, se submetem a Deus, se humilham na presença de Deus, estes realmente farão talvez como Naamã. E é quase consequência natural disso, confessar o Senhor como único Deus sobre a sua vida. Jesus, quando conversava com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 24, diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque a adoração se faz não no lugar. Isso aqui abre um parênteses muito importante para nós como igreja. Imagina se o lugar de adorar a Deus fosse só no templo religioso que nossas igrejas têm. Cada denominação. Não, nós estamos adorando a Deus também nesse momento, em nossas casas. Não é, dona Neide? Não é, Simone? Não é, João? Não é mesmo, Firmo? Não é mesmo, Falter? Não é, meu irmão Léo? Nós estamos adorando a Deus, mesmo distantes, porque a adoração se faz na esfera do Espírito, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E ainda, em último lugar, depois de todas essas situações vivenciadas por Naamã, ele reavaliou os seus conceitos. Os versos 18 e 19 dizem: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. E veja só, por favor, aceita um presente do teu servo. Isso está aqui no verso 15. Mais adiante, verso 18 diz: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Presta atenção aí, Gildo. Presta bem atenção, irmãos. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meus braços. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. E isso me faz pensar em algo muito importante. Naamã, ele estava reavaliando, em meio a toda essa ocorrência, os conceitos da sua vida. E ele compreendia as suas limitações. Que o Senhor perdoe o teu servo. Né, Gildo? Né, Marise? Né, irmã Rita? Crisóstones, Robson, Nelma? Todas as pessoas que passam a desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus são pessoas que começam a compreender também as suas limitações. Não é só falar das virtudes e das vitórias, mas é perceber as limitações, os fracassos também que ocorrem e saber que precisamos de ajuda, de conselhos, mas também de orientações. O profeta Eliseu diz: vá em paz. Ele estava ciente de que aquilo que ele estava vivenciando fazia parte, né, de um processo da sua vida. Ele era um homem gentil, ele era da nação síria, ele não era do povo judeu, não era da comunidade de Israel, mas ele estava tendo um encontro real com a graça de Deus sobre a sua vida.
Aquela cura que lhe passou não transformou só o seu corpo físico, mas estava transformando a sua mente, o seu coração. E veja que ele recebeu a garantia de que Deus compreendia o seu coração. Ele recebeu essa garantia de Deus. E isso nos ensina que devemos ficar alertas à constante exposição em ambientes que nos enfraquecem, para que não venhamos a sobreestimar o nosso poder de resistência, ou seja, achar que nós temos capacidade de resistir às coisas, né, pelas nossas forças. Lembre-se, eu e você somos pessoas limitadas. Nós somos limitados. O poder está no nome do Senhor. E com isso, eu quero relembrar a você que um homem encontrará esperança e felicidade somente em Deus. De que forma? Dando ouvidos ao testemunho e palavras daqueles que temem a Deus, daqueles que realmente vivem com Deus, sejam pessoas simples ou não, pessoas com grande capacidade intelectual, ou pessoas que têm dificuldades, limitações. Mas nós precisamos dar ouvidos, atenção àquelas pessoas que também têm um relacionamento correto com o Senhor. Nós também precisamos buscar ajuda em Deus e daquelas pessoas que também temem a Deus. Nós também, queridos, precisamos nos humilhar constantemente na presença de Deus, perante Deus. E aqui vale uma questão importante. Apesar de estarmos nesse tempo de isolamento social, de estarmos mais reclusos em nossos lares, lembre-se de que é necessário você separar momentos a sós com Deus. Às vezes você precisa fazer aquilo que Jesus disse, vá no teu lugar secreto. E essa palavra secreto no texto original fala de um lugar que os agricultores no tempo ali do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles tinham um lugar, uma câmara, que só tinha uma porta de entrada, não tinha nem janela. Quando Jesus fala isso, ele fala para ir naquele lugar que ninguém entraria. Só a pessoa que tivesse a chave daquela porta poderia abrir para alguém entrar ou ela mesma entrar. Então Jesus está falando que nós temos que ir num lugar em que ninguém venha nos incomodar. Nós precisamos ter momentos a sós com Deus, nos humilhar diante de Deus. Não é só na coletividade, nos grandes ajuntamentos. Nós somos adoradores de um Deus em todas as ocasiões, em qualquer lugar, em qualquer condição. Então separe momentos a sós com Deus. Em lugares em que você possa se derramar, se abrir, estar em silêncio também para ouvir a Deus e a sua palavra. Amém? Convertendo-se dessa forma em verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E certamente isso produzirá em cada um de nós constantes mudanças que nos farão também reavaliar os nossos conceitos, os nossos valores com frequência. Viu, Vinícius? Né, irmã Lúcia? Cada um de nós certamente precisamos tomar essas posturas se queremos viver de fato e de verdade como homens e mulheres de Deus que agradam o coração do Senhor. Viu, irmã Eliana? Né, irmã Eleni? Isso é uma grande verdade, não é mesmo, Larissa? Irmã Lúcia, Carlos, Caleb, Cristian, Crisóstomo, Joana, cada um de nós precisamos viver de uma forma que agrade a Deus. Será que estamos agradando a Ele com o estilo de vida que estamos levando hoje? Quero dedicar essa canção a você, para que possamos orar e engrandecer o nome do Senhor. E em oração, viver buscando as direções dele para a nossa vida.
que eu e você busquemos mais da presença do Senhor, né, irmã Suzana? Que Deus abençoe grandemente aí em Serrolândia. Um abraço também especial, né, a Devani, ao Luiz Caíque, a Élida, né, a Alícia, ao Natalino Sabino também, ao nosso irmão Daniel, a sua família, a sua mamãe, tá bom? A nossa irmã Dice, a Maria Felicidade, nosso irmão Osvaldo, né? A sua filha Selma, o pastor Edson, a toda a família também, a nossa irmã Delva, né? Que Deus abençoe grandemente, né? Os seus filhos, né? A Melquisedeque, né? A Gisele, ao Manuel, a Geni, né? A Sofia, né? Um beijo especial, Sofia, que Deus abençoe. Nossa irmã Eunice, né? Que Deus abençoe grandemente aí, né? Em Serrolândia, a todos os irmãos, a Cleonice, a Rosa, a irmã Rosa Albuquerque, que Deus abençoe, querida, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe o Cosme, a Cristina, o Léo Santos, a todos os irmãos, né, aqui da igreja Getsemane, né, de forma geral aqui, né, são, graças a Deus, queridos, né, estão próximos de nós, a vocês aí no Rio de Janeiro, Issacal, José, né, a nossa irmã Ruth, né, a nossa família da irmã Delina, né, que Deus abençoe de uma maneira muito especial o Flávio, a Rebeca, o Jefferson, que Deus abençoe, né, os irmãos de Serrolândia, em Salvador, a Gilda, a Nilzete também, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos lá no Rio, nos Estados Unidos também, né, aonde essa palavra puder alcançar, o pastor Tim, né, a sua família lá em Pecúlia, né, que Deus abençoe grandemente, e a todos os demais irmãos, a igreja do Senhor nessa noite, Cleide aí, Serrolândia, a Neidinha, a toda a família memorial aí também, que Deus abençoe poderosamente, a Tonha, Chico, Keline, tá bom? A Zeni, a Jefinho, a Murilo, tá bom? Que Deus possa derramar graça, a irmã Edna lá em Capim Grosso, um grande abraço, querida irmã, a toda a sua família também, né? Que Deus possa assim prosperar cada dia mais em vossos lares, e um abraço todo especial a todos os homens, que nesse dia, né, possamos lembrar, né, de que devemos viver para agradar ao Senhor em tudo que fizermos, tá bom? E que vocês mulheres, você que é casado, casada, possa auxiliar o seu marido nessa missão que Deus colocou sobre os nossos ombros, de glorificá-lo através de um viver santo e glorioso, né? Que você, filho, ajude os seus pais, tá bom? A viver de uma maneira que agrade a Deus, e que possamos juntos viver como família, né, que realmente exalte o nome do Senhor. Viu, Souza, Renata, né, a nossa irmã Nita, né, que Deus abençoe grandemente também, tá bom? E a todas as demais famílias, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Nós vamos encerrar essa live de hoje, tá bom? Além de deixar toda essa saudação, aí esse abraço especial, minha família aqui, né, deixa um abraço especial a todos vocês. Nós vamos encerrar mais uma vez ouvindo a canção de Arautos no Rei, Aqui Chegamos pela Fé. Na quarta-feira, 8 horas da noite, continuaremos juntos através da live. E que Deus abençoe poderosamente a sua semana.